As chamadas fake news, ou notícias falsas veiculadas como verdadeiras, tomaram a dimensão que tem hoje ao longo da última campanha para presidente dos Estados Unidos. Afinal, as informações sobre a disputa ganharam a companhia de uma avalanche de mentiras que se espalharam rapidamente pela internet e pelas redes sociais. Aqui no Brasil, o tema também preocupa. Faltam pouco mais de 6 meses para a eleição deste ano. Um grupo de trabalho formado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, estuda o assunto. E na posse como presidente do TSE, o ministro Luiz Fux falou especificamente sobre o combate às fake news. Notícias falsas, fake news, derretem candidaturas legítimas. Uma campanha limpa se faz com a divulgação de virtudes de um candidato sobre o outro, e não com a difusão de atributos negativos pessoais que atingem irresponsavelmente uma candidatura. Para falar sobre esse assunto, estão aqui o secretário-geral da Presidência do TSE, Carlos Eduardo Frazão, e o diretor do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, Max Stable. Secretário, combater fake news é prioridade para o tribunal esse ano? É uma das nossas prioridades, sim. Nós sabemos, é de conhecimento de quase todos hoje, a influência negativa que essa divulgação de notícias falsas tem nas eleições, tiveram nas eleições americanas, né, essa divulgação, quanto isso impactou, quanto quase impactou na França também, em outros países. Isso tem sido uma preocupação exteriorizada pelo ministro Fux, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Já havia essa preocupação na gestão anterior do presidente ministro Gilmar Mendes, tanto que criou o Conselho Consultivo para estudar e debater e, eventualmente, verificar possíveis formas de combate dessas notícias falsas, para a gente entender o problema. Isso tem sido, dizem alguns, embora haja informações para ambos os lados, de que houve uma influência decisiva na eleição americana do presidente Donald Trump, né? Então, a ideia do tribunal é uma das nossas prioridades, sim, o combate às fake news. O senhor falava aí do Conselho Consultivo. Como é que ele funciona, secretário? Ele tem essa forma de entender o problema, que acho que é a grande dificuldade, a gente entender o que são as fake news, o que são as junk news, né? Tem diversas categorias similares a isso, e a partir da identificação do problema, procurar soluções que possam atenuar, amainar esse mecanismo que é pernicioso nas eleições, porque pode impactar diretamente num grupo de eleitores, sobretudo aqueles que são mais indecisos, né? Ou que eventualmente já têm uma propensão a acreditar em algo, e aí tem aquele viés de confirmação quando vem a notícia falsa sobre o ex-adverso, sobre o adversário, e aí ele já tendencialmente já fala, olha aí, tá vendo, não disse que, né, o fulaninho fez aquilo, ou, né, sabia que ele tinha aquela visão política acerca de determinado tema. Às vezes é uma informação que não se sustenta, não tem lastro na realidade, mas que causa esses efeitos. Então, o escopo é estudar, entender e procurar viabilizar formas de mecanismos. Os participantes, né, do Conselho Consultivo, nós temos membros do tribunal, né, eu hoje coordeno, os outros ministros também, né, um representante do gabinete da ministra Rosa, futura presidente, que vai presidir justamente no período da eleição, nesse período mais candente de debates, né, Max? E temos representantes do Ministério da Justiça, dos órgãos de inteligência, tanto do Exército quanto da Agência Brasileira de Inteligência, e o ministro Fux agora determinou a inclusão, requereu a inclusão, e o colegiado aceitou, tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público Federal. Temos também entidades da sociedade civil, como a Fundação Getúlio Vargas. O secretário lembrava aqui, Max, eleição americana, eleição francesa, a gente tem eleição aqui no Brasil esse ano. A gente sempre teve notícia falsa, isso sempre aconteceu. Agora, fake news é um pouco diferente. O que diferencia isso? Internet, rede social, profissionalização dessas pessoas? Que fenômeno é esse? Eu acho que é um pouco de tudo isso. O fenômeno da fake news, agora recente,
tem um caráter de profissionalização muito grande, que apesar de que a gente sempre teve profissionais contando mentiras por aí em diversas campanhas desde sempre, né? O lado B da campanha, né? Os lados não identificáveis, não mensuráveis, sempre esteve gente nas ruas contando mentiras sobre outros candidatos. O que a gente tem visto é essa profissionalização e utilizando ferramentas digitais que hoje são bem mais baratas do que a gente colocar um batalhão na rua contando mentira de algum outro candidato. Então, uma parte importante é o processo de produção profissional e, principalmente, o processo de difusão, dispersão dessas notícias, utilizando tecnologias de ponta para fazer esse processo. Que saídas a gente tem, que soluções que a gente pode ter? Acho que todas as soluções devem incluir sociedade civil e os diversos entes e atores políticos nesse processo. Por uma razão simples, mas fundamental. A gente vive um processo de descrédito das nossas instituições tradicionais. A gente vive um período longo de descrédito do nosso status quo. Então, se o meu status quo está dizendo que isso é uma fake news, vai ter provavelmente uma parcela muito grande, ou vai existir uma parcela que vai dizer, não, se eles estão dizendo, não acredito. Então, é importante envolver a sociedade civil e mais membros para que se julgue esse processo. O senhor explicava justamente isso, secretário, que esse conselho já existe desde a gestão anterior do ministro Gilmar Mendes, foi fortalecido agora na gestão do ministro Fux. O ministro Fux falou sobre isso na posse com o presidente. Agora, como é que se combate isso? Secretário, já há esse caminho traçado? Faltam um pouco mais de 6 meses, né, para a eleição. Faltam. A gente está correndo contra o tempo, né? Porque você precisa compreender com exatidão o problema e, a partir daí, definir o escopo de atuação. Então, o Max é muito mais perito no assunto do que eu, mas existem mecanismos hoje. Tem aquela agência russa que é famosa por ter várias células pelo mundo, com fazendas de robôs, né? Às vezes até mesmo pessoas que ficam ali tentando artificialmente fazer com que uma dada mensagem suba para os Trend Topics, por exemplo, que ganhe uma visibilidade, uma notoriedade, e a partir daí a notícia assume uma proliferação orgânica, né, no próprio linguajar técnico, mas ainda não há uma definição precisa quanto ao que se deve ser feito. O que existe é um mapeamento dos eventuais problemas que essas fazendas de robôs podem estar no exterior, por exemplo, como podem estar no território nacional, e aí isso vai demandar medidas diversas, medidas distintas a serem tomadas, seja por órgãos de inteligência, ou seja por órgãos de atuação efetiva, de policiamento ostensivo, que a gente não sabe ainda como precisar. Porque aqui, Paulo e Max, tem é preciso ter um cuidado muito grande, porque a depender da forma como é feita, se não for feito de uma maneira muito bem costurada, até mesmo com a sociedade civil, existe um temor de gerar um estado policialesco, que não é nem o que a gestão anterior queria, nem que o ministro Fux quer nessa presidência. O que nós pretendemos combater talvez seja esse procedimento de artificialização de notícias, sem querer tolher a liberdade legítima do cidadão de divulgar matérias ou algo parecido, né? Então, dentro do período eleitoral é onde as informações devem circular com maior liberdade possível, penso eu, né? Então, uma medida que seja asfixiante dessa liberdade de informação, de expressão, pode descambar para algo que não é bom para ninguém, né? Sobretudo num período onde as pessoas precisam se informar. Tem o caso famoso dos Estados Unidos do Pizzagate, né, que divulgaram lá que a Hillary e o Bill Clinton tinham uma rede de pedofilia lá, chefiavam uma rede de pedofilia numa pizza lá no Queens, eu acho, se não me engano. E aí foi um cara lá e com uma R15 viu que não tinha nada daquilo, né? Então, esse tipo de informação é preciso ser combatida, né? Mas até para evitar danos grandes, mas sem asfixiar, por outro lado, a liberdade de informação e de expressão. Exatamente. Essa liberdade de expressão tem limite, secretário? Tem, pelo menos, 2 grandes viés de liberdade de expressão. Você tem uma visão mais libertária,
que diz que você pode realmente falar sobre tudo e a informação se combateria com contra-informação, né? Num livre mercado de ideias, informações devem circular. Numa outra perspectiva, talvez mais democrática, a liberdade de expressão assumiria um caráter mais instrumental. Então, você teria a proteção constitucional, aquelas informações indispensáveis ao livre funcionamento e ao funcionamento adequado das instituições democráticas. E aí vai depender muito da posição que a pessoa, que o ministro, por exemplo, isso vai ser muito importante no julgamento de propagandas, de representações por propaganda irregular, propaganda antecipada, né, que vai assumir uma notoriedade maior e uma importância maior com essas divulgações de mensagens nas mídias sociais. A gente falava sobre robôs, sobre profissionalização dessas pessoas que fazem fake news, que divulgam fake news. Como é que funciona o mecanismo correto, adequado de checagem de informações, Max, ou como poderia funcionar? Acho que são algumas vacinas que a gente precisa pensar em desenvolver. Eu iria para a lógica, primeiro, de que alguém está ganhando nesse processo. Existe algum incentivo econômico na cadeia, em algum momento na cadeia produtivo desse processo, além do voto, ou influenciar o voto e fazer com que alguém ganhe ou não a eleição. Acho que alguém vai ganhar nesse processo. Quem é que ganha em um primeiro momento? A gente tem o processo da produção e o processo da difusão. Em algum momento no processo da difusão, nossas grandes empresas responsáveis por uma concentração gigante da internet estão ganhando. Existe um caso clássico na Macedônia que jovens rapazes, sabendo mexer muito bem com o computador e com a internet, criaram diversos sites em inglês para influenciar e conseguir clique. Simples, com um clique no site deles, com a visita ao site deles, eles conseguiam obter dinheiro do Google no anúncio publicitário que o Google colocava no site deles. E foi perguntado a eles, vocês fizeram do Trump contra a pró-Trump por alguma razão específica? Não, simplesmente é porque colou mais, porque funcionou mais. Tentamos fazer com todos os outros candidatos, mas o eleitor pró-Trump acreditava em absolutamente qualquer coisa que não estava na mídia tradicional ou no processo tradicional. Então, funcionou. Qual é o ponto? O ponto é, alguém ganhou nesse processo. Então, existem alguns incentivos econômicos nesse processo. Qual foi o incentivo econômico? Existia uma máquina de fazer dinheiro que utilizava um recurso gigantesco e dinheiro próprio vindo de anúncios publicitários para essa turma ganhar. Então, existe um processo na distribuição que é muito grande aí. Vou pedir um tempinho aqui para os dois, porque o Fórum faz uma rápida pausa, mas volta num minutinho, hein? Trabalha curto, até já. O Fórum está de volta e a gente fala hoje sobre o combate às chamadas fake news, ou notícias falsas, veiculadas como verdadeiras. A gente viu no começo do bloco anterior uma fala do ministro Luiz Fux, presidente do TSE, sobre esse assunto. A gente vê agora uma fala do ministro Alexandre de Moraes, também sobre esse assunto. Ele gravou com a gente para o documentário sobre perspectivas para este ano. Nós não podemos criminalizar a política e aqueles que seguem determinado partido A, B, C, todos uns entenderem que os outros são inimigos e não adversários. Esse é o desafio, ao meu ver, desse ano de 2018, das eleições gerais. E acredito que o Brasil vai passar bem por esse desafio. A Justiça Eleitoral vai ter uma missão importantíssima, inclusive para balancear as propagandas políticas, a agressividade, as notícias falsas, né? O TSE, inclusive, já editou resolução em relação a isso, para evitar que, ao invés da festa da democracia, que é a eleição geral, nós continuemos nesse clima conturbado. Bom, no primeiro bloco, o ministro Fux, a gente viu o ministro Fux falando sobre esse assunto, agora o ministro Alexandre de Moraes. Max, está na pauta dos ministros, inclusive, é um ponto mais importante, é o ponto mais importante da democracia. Eu fiz essa pergunta no primeiro bloco, é o ponto mais importante da eleição desse ano ou está entre os pontos mais importantes? O que me chama a atenção um pouco, me preocupa, será que a justiça sozinha vai balancear o debate da opinião pública?
forçando a barra, né? Imaginando que o debate da opinião pública estará nos meios digitais e que a gente vai ter uma guerra e contra-ataques de fake news. Acho que a experiência mostra que não, né? Balancear a opinião pública ou contrabalancear o que está sendo discutido via um Estado, via justiça, acho que em alguns momentos pode ser até um pouco perigoso para a gente pensar nisso. Vai balancear para que sentido? Para um equilíbrio das informações? Vai existir uma mão do Estado que vai dizer, não, nós não podemos ou vamos falar mais disso, ou não, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui não é verdade, a gente tem que discutir mais ou menos esse ponto. Agora vai chegar na justiça. Vai chegar na justiça, com certeza. E aí ela precisa agir e precisa dizer, enfim, isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso, de fato, precisa ter. O ministro Fux, também no discurso de posse, ele mencionou que um dos grandes auxiliares nesse combate à fake news é a própria mídia, né? Que pode, através de fazer contra-informação e, de certa forma, até mesmo atestar a veracidade. Não me refiro especificamente a sites que fazem a checagem de dados, porque eu acho que seria até um pouco perigoso, né, haver a institucionalização de sites de checagem, a Justiça Eleitoral encampar isso, porque você dá um selo oficial para aquilo que foi checado, quando, na verdade, você tem um universo de informações e aquilo que não foi checado, como é que vai fazer? A Justiça Eleitoral, então, não avalizou, não é falso, não é verdadeiro. Você tem essa dificuldade de operacionalização no mundo que tem bilhões de informações diárias circulando. Os desafios são enormes. Agora, essa cooperação que o Max falou, e eu concordo integralmente, deve existir com a sociedade civil, com os players. Esse ano 2014 teve uma experiência bem interessante, salvo engano, entre o primeiro e o segundo turno, em que houve uma espécie de uma composição, e até interessante, porque processualmente falando, trata-se de direitos indisponíveis, mas houve uma composição e todas as partes combinaram de retirar as representações por propaganda irregular, que haviam ajuizados em face do adversário, e se comprometeram a fazer uma campanha limpa, digamos assim, sem que houvesse mensagens que fossem desabonadoras da imagem do outro candidato. Essa é uma iniciativa muito interessante e exitosa, porque é possível, talvez, utilizar isso. Seria uma ideia de uma campanha limpa mesmo. Eu acho que passa por isso. É claro que a Justiça Eleitoral vai enfrentar e vai ter que examinar casos atinentes à propaganda irregular, se é verdade, se não é, e ela vai julgar. Me parece que é o caminho exatamente esse, de composição entre os players se comprometerem a não utilizar, a não usar desses mecanismos ardis, né, essas artimanhas para... porque, do ponto de vista ético, sem falar se o Estado deve ou não deve gerir, não me parece idôneo que um candidato se valha de informações falsas que atinjam a imagem do outro candidato para se alçarem ao poder. Esse tipo de pessoa no poder pode fazer qualquer coisa. A gente vem falando muito sobre fake news aqui, tem até um ponto que você mesmo levanta. Não necessariamente é fake news, mas alterar a ordem em que uma busca aparece no buscador como o Google, por exemplo, já muda o resultado. Já muda. Existe essa preocupação com fake news, mas existem essas outras categorias e tem essa forma. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e que se alterava o algoritmo e a ordem das informações que apareciam no buscador e atingia um grupo de pessoas que estavam ali como indecisos, dava uma faixa mais ou menos de 6%. Isso, numa eleição acirrada, muda completamente, às vezes até mesmo para o segundo turno, né? 6% você leva um candidato para o segundo turno e aí muda completamente. Por isso a questão da cooperação é fundamental, porque a cooperação justamente das ferramentas que concentram todo o nosso debate. A gente tem na televisão, uma concessão pública, um conjunto de regras, um conjunto de fiscalizações, um conjunto de observações, está todo mundo atento, mas as ferramentas que são empresas privadas, né, e internacionais estão, de fato, controlando, para não usar um termo mais forte, mas estão de forma
a dizer o que a gente vai enxergar, o que a gente vai ver numa população que passa muitas horas na frente do computador. Agora, essa mesma ferramenta, o Facebook, por exemplo, já anunciou que está deixando de veicular notícia um pouco. Vai se concentrar nos perfis, como foi no começo, né? Das famílias, dos amigos. É uma mudança causada por fake news? Tem diversas discussões. Uma discussão é que talvez ele saiba que as pessoas, ao ver mais os seus amigos, fiquem mais felizes e se mantenham na própria ferramenta e, eventualmente, estão embalando isso, dado o nosso discurso, enfim, dado o que está pautando agora, né? De qualquer forma, as ferramentas, ou no caso o Facebook, possuem um grande poder sobre, né, todo o que a gente está. E aí qual é a transparência do que de fato está ranqueando ou está colocando na frente de cada pessoa. Eles estão dizendo isso, mas eles estão dizendo isso para todas as pessoas? A gente consegue... Existe a prova real desse processo? Falando de forma bem prática, Max, a gente recebe milhões, né, de avisos, de informações pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Para que a pessoa não espalhe uma notícia falsa, o que você recomenda? Se ela não conhece de onde está vindo ou tem dúvidas, ou se ela tem alguma dúvida, ela não compartilha. Se ela não conhece o site, eu diria um pouco polêmico, porque evita novos players, né, novos processos. Se você não conhece um site, não compartilha. Se você não conhece, se você tem dúvida do site, entra no site. Verifique se você tem algum corpo editorial, algum conjunto de jornalistas lá dentro responsável por isso. Tem um CNPJ daquela empresa específico dando algum caráter jurídico para aquilo, ou seja, tem algum responsável lá atrás, talvez você comece a acreditar aí nesse processo, de uma forma muito simples. Não conhece o site, não compartilha. É difícil punir uma fake news? Quem dissemina, quem divulga, secretário? Do ponto de vista eleitoral, tem mecanismo. Nós temos direito de resposta, aplicação de multas. Então, acho que o direito eleitoral, a gente pode discutir talvez o quantum, se essas são mecanismos que capazes de inibir essa prática. E aí, por isso que é necessário, primeiro, definir o escopo do que se quer, entender o problema e, a partir daí, você definir um conjunto de ações, talvez até mesmo propor uma regulação específica, talvez em âmbito eleitoral e, eventualmente, se for realmente necessário, em âmbito penal. Eu acho que o direito penal, nesse caso, deve ser realmente a última ratio, a última medida legislativa, mas eu tenho um pouco de medo, dependendo para onde a gente... essa coisa da punição, acho que é muito mais, como o Max fala, de uma forma de cooperação, de interação, retirar determinados incentivos. Então, por exemplo, sei lá, existem pessoas que, no exemplo da Macedônia, dizem que eles foram pagos em rublos, impulsionamentos em rublos. Não foi o caso da Macedônia, foi um outro parecido. Saber a moeda, para saber de onde está vindo o ataque, né? E aí você efetivamente tentar mecanismos de inteligência ou contra-inteligência para tentar inibir isso em tempo quase que real. Mas é difícil, eu acho que punir, eu não sei se é o criar novos mecanismos, buscar analogias, como eu já ouvi, analogia com direito penal, com norma, lei de segurança nacional. Você vai dizer que uma lei da ditadura está informando a democracia hoje? Eu acho que é um caminho muito perigoso. Vamos imaginar uma notícia que fale sobre quais foram os parlamentares que estão preocupados com o trabalhador hoje. Para campos opostos do espectro político, essa verdade de uma pergunta muito sincera, e verdadeira e que de interesse a muita gente, vai ter respostas completamente diferentes. Então, a gente está querendo atribuir a verdade também a uma neutralidade, isenção. Então, volta, como é que você vai punir o processo daquilo que não é verdade? Então, nesse ponto. Então, como assim? Mas o que é verdade para a gente? Será que a gente não estaria censurando informações legítimas? Eu estou olhando. E aí você cria um efeito resfriador, né? Que também é um conceito da ciência política, né, norte-americana, que é você silenciar o discurso. Dependendo do grau de repressão que eu estou imprimindo, aquilo que a gente quer, que é a circulação de ideias livres, espontâneas, independentes, acaba ficando cerceado mesmo, né?
não falando aqui como secretário-geral, mas como um acadêmico, estudioso de direito constitucional, que eu adoro, tenho predileção pelo tema, para mim, informação se combate com informação. Acho que o caminho é esse, e com parceria. Bom, o tema é ótimo, né, de se conversar. A gente vai longe aqui hoje, mas o tempo acabou. Marcos, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Secretário Frazão, muito obrigado também. Obrigado, Paulo, pelo convite. Eu agradeço também a você que acompanhou o fórum aqui hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. Para falar com a gente, mande um e-mail, forum@stf.jus.br. E até o próximo programa. Tchau.